que ocorre a partir da decisão monocrática de André Mendonça. Bom, então assim, em decisão liminar, agora na última quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou ao Estado do Rio de Janeiro que as empresas, né, que as empresas que são afiliadas à Loterge se restringam a trabalhar apenas dentro do Rio de Janeiro, que suas apostas sejam apenas oriundas do Rio de Janeiro, através de mecanismos de geolocalização. Então elas não poderiam mais trabalhar em âmbito nacional. E isso gerou uma grande polêmica a partir de várias e várias notícias que foram saindo, principalmente no mundo esportivo, sobre as relações das empresas que patrocinam clubes, sobretudo Pixbet, Flamengo, Esportes da Sorte, Corinthians, que são duas grandes bets patrocinando dois gigantes clubes, né? E aí eu vou começar a falar um pouco com base naquilo que o repórter Gabriel da UOL colocou em sua coluna. Então vamos lá. Falei aqui da decisão, e aí ele fala aqui, ó, ministro Mendonça deu 5 dias para que o governo do Rio e a Loterge cumpram a determinação, que é essa que eu acabei de explicar para vocês, e cessem a exploração da atividade de loterias e jogos eletrônicos fora dos limites territoriais do Rio de Janeiro, através dos mecanismos de geolocalização que eu também já citei aqui. O ministro determinou ainda que a Loterge e o governo do Rio retomem a obrigatoriedade do uso de mecanismo, aí falei disso agora, para geolocalização, para testar a restrição territorial. Além disso, Mendonça proibiu o governo do estado e a Loterge de praticar qualquer novo ato que autorize essas bets a prestarem serviços fora do território do Rio de Janeiro sem aval federal. Por quê? Porque a liminar da Esportes da Sorte, por exemplo, foi conseguida num tribunal regional no estado do Rio de Janeiro. E aí o André Mendonça, por ser ministro do Supremo, que está acima, né, em âmbito federal, determinou que nenhuma instituição, nenhum órgão jurídico, né, judicial do Rio de Janeiro tome nenhuma decisão contrária à decisão dele, sem que em âmbito federal isso seja discutido. E aí gera uma série de questões sobre como que a empresa vai trabalhar ou não. Então é importante entender que, vamos lá, André Mendonça, ele compõe um corpo de ministros do Supremo Tribunal, de 11 ministros do Supremo Tribunal, ele é um deles, e que tomam decisões em última instância por serem o Supremo, o poder maior, o poder jurídico maior do país. Assim como a decisão liminar conseguida pela Esportes da Sorte para trabalhar em âmbito nacional apenas com a licença da Loterge, o André Mendonça, embora esteja num nível superior, também retirou esse direito a partir de uma decisão liminar, que cabe em recurso. E também porque geram diversas dúvidas ainda. Tanto é que a decisão dele foi monocrática, sem a consulta e sem a participação dos outros 10 ministros do Supremo. E ele leva essa discussão à mesa, a plenário, a partir do dia 14 de fevereiro, se eu não me engano, é o que foi colocado como agenda do Supremo para discutir o assunto. Então, até lá, tudo ainda em decisão liminar que pode ser derrubada a qualquer momento, inclusive por um outro integrante do Supremo Tribunal, um outro ministro também. Por exemplo, temos uma decisão do ministro Luiz Fux, que diz que, independente da empresa estar alocada no estado do Rio de Janeiro, nada impede que ela possa divulgar os seus serviços em âmbito nacional, o que traria uma segurança no contrato de Esportes da Sorte e Corinthians, que continuaria
prestando serviço para o seu patrocinador, estampando a sua camisa nos jogos. Além disso, ainda tem também uma decisão da CBF de abrir uma exceção nesses casos, como o caso de Corinthians e Esportes da Sorte, para que eles pudessem trabalhar a sua parceria e o clube pudesse estampar em outros estados, em outros jogos, em transmissões nacionais, a marca do seu patrocinador sem ser denunciado dentro do âmbito desportivo. Então tudo isso ainda está muito caminhando ainda. Sendo assim, tendo dito que estamos falando de um âmbito liminar de uma decisão monocrática de um único ministro do Supremo Tribunal, de uma discussão que foi agendada para apenas começo da segunda quinzena de fevereiro, lá para o dia 14 de fevereiro, tudo ainda pode acontecer nesse momento. E, por enquanto, nada ainda pode ser definido, ou seja, amanhã, segunda-feira, a Esportes da Sorte pode ter uma liminar dizendo que para ela ainda tem 30, 60 dias para regulamentar e entrar dentro dos conformes para fazer parte desta lista definitiva de trabalho, de poder exercer os seus trabalhos de forma nacional. E por que eu digo isso? Porque nós temos aqui, inclusive na matéria aqui do UOL, uma conversa que o colunista teve com advogados, o Carlos Henrique e a Fernanda Soares, especialistas em direitos desportivos, para repercutir a decisão liminar de André Mendonça. E aí você vê que eles têm algumas divergências na visão de um de outro sobre alguns temas, né? E ele diz aqui, por exemplo, que vou começar a falar dessa parte da matéria para a gente usar como base para estruturar. O que representa a decisão na prática? O futebol precisa se adequar a um cenário de regulamentação de casas das apostas, que é o que a gente falou no início. A partir de agora, 1º de janeiro de 2025, o Brasil é um país regulamentado. Significa dizer que somente casas de apostas autorizadas pelo Ministério da Fazenda poderão atuar no Brasil. Essa atuação envolve o patrocínio de clubes de futebol, algo altamente comum nos últimos anos. Certamente haverá um impacto significativo, sendo o principal deles a necessidade da atenção redobrada dos clubes ao compliance de cada um deles na hora de decidir fazer essas parcerias, no caso, né? Aí são palavras minhas no final, que foi o que destacou a Fernanda Soares, a advogada consultada nesse caso. Já Leandro Pamplona, professor e advogado na área, explica que essas bets de outorga regional estão regularizadas, ou seja, não existe irregularidade na Esportes da Sorte, existe uma regulamentação restrita ao Rio de Janeiro, mas não que ela esteja irregular. Porém, apenas no estado do Rio de Janeiro, né? Na prática, elas só poderiam explorar território fluminense. A decisão exige a geolocalização, explicando, só quem está no estado é que pode apostar nas casas registradas lá, que foi o que a gente já falou aqui. Os clubes, mesmo de fora do Rio de Janeiro, não serão afetados. Em decisão anterior, o ministro Fux, que eu falei aqui, deixou clara a possibilidade de fazer publicidade em âmbito nacional. Então é importante entender que a decisão do André Mendonça não interfere diretamente na decisão do Luiz Fux. Isso ainda precisa ser discutido. Ou seja, hoje existe margem na lei para que a Esportes da Sorte consiga trazer em liminar, por exemplo, o entendimento de que, embora ela tenha que se restringir por hora ao Rio de Janeiro, até que ela consiga definitivamente a regulamentação para trabalhar de forma nacional, que ela possa seguir o contrato dela com o Corinthians e que ela possa seguir fazendo divulgação em âmbito nacional da sua marca. Então, porque uma coisa não interfere necessariamente na outra. Isso ainda é algo que está em discussão e que pode ser que ela permaneça, enquanto estiver em processo de regulamentação nacional, permaneça divulgando a sua marca em âmbito nacional, ainda que as apostas tenham que ser oriundas do Rio de Janeiro. Beleza?
Vale ressaltar que a decisão, embora possa contribuir para dar um mínimo de segurança jurídica ao tema, ainda é provisória e a depender da confirmação do plenário do STF, Superior Tribunal Federal. Quanto ao futebol, na prática, a decisão pode trazer reflexos importantes em relação aos contratos de patrocínio, isso, que aí é o que diz o Carlos Henrique, que contrapõe o Leandro Pamplona, dizendo que isso ainda pode trazer algum risco sim para os clubes, e isso é fato. Clubes vão poder continuar com o patrocínio se elas não se regularizarem, até que o mérito da questão seja decidido pelo Superior Tribunal Federal. A determinação de eliminar a atuação das casas de apostas licenciadas pela Loterge ao Estado do Rio de Janeiro não inclui a restrição, não inclui a restrição de publicidade ao território fluminense. De qualquer forma, é importante que os clubes se atentem a essa questão e que adequem os seus contratos, explica a Fernanda Soares. Então, a Fernanda Soares, que trabalha na questão jurídica desportiva, deixa claro que isso não, que por enquanto a decisão do André Mendonça não necessariamente tem que infringir o direito da Esportes da Sorte poder divulgar o seu material na camisa do Corinthians em âmbito nacional. E aí, só que aí, vamos lá, alguns clubes, deixa eu ver aqui, alguns clubes estampam bets em suas camisas e gozam apenas da autorização da Loterge, não constando na lista de autorizados do governo federal divulgada essa semana, o que pode limitar a divulgação de marcas em jogos transmitidos a nível nacional e inviabilizar na prática a continuidade dos contratos. Por outro lado, ainda no aguardo de uma posição mais abrangente do judiciário, a CBF tinha aberto, que eu já falei aqui, a brecha de seu regulamento geral de competições para permitir a veiculação da publicidade de bets autorizadas pela Loterge, evitando que os clubes pudessem ser denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que foi o que eu falei aqui para vocês. Então, percebe? Tudo ainda está muito em discussão e vai ser mais definido ali na frente. Desculpa. E vai ser definido ali na frente. Ainda tem muito que se discutir sobre isso. Então, ele, mesmo que ele diga, que ele contraponha a Fernanda Soares dizendo que isso pode limitar, inviabilizar o Corinthians, por exemplo, de estampar a marca na camisa em transmissões nacionais, ele ainda usa o termo podem, não que é definido, porque está tudo em discussão ainda. E cumprimento do regulamento, agora tudo muda de figura. Ele fala assim, para permitir a veiculação dos enunciados pelo não cumprimento do regulamento, agora tudo muda de figura, porque agora a decisão do André Mendonça traz essa dúvida se pode ou se não pode, mas ninguém ainda crava se pode ou se não pode. Ainda está em âmbito de discussão entre os ministros do Supremo, que vai acontecer, segundo André Mendonça, agendado para 14, na semana de 14 de fevereiro em diante. Pamplona entende que a publicidade em âmbito nacional não será afetada. O credenciamento nacional, o credenciamento estadual, em princípio, possibilita a regularização estadual e, por consequência,